Paz de Deus com a igreja. Gente, a igreja faz isso porque sabe que eu fico morrendo de vergonha, eu tremo. Mas a palavra é do Senhor. É Deus que tem a palavra. Amém? No final do ano, assim como foi ministrado aqui desde a hora do louvor, eu estava realmente assim, grata. Assim como o pastor trouxe aqui um momento de ingratidão, nem sei se era ingratidão, mas eu acho que era cansada. Cansada mesmo do ano, da política, foi tudo junto, né? Foi política, foi Copa, foi tudo junto. Então, ano passado foi muito confuso, né? Então, a gente brincava, né? Nós brincávamos, íamos sem de guarda, não sabia se era Natal, se era Copa, então era tudo misturado. Então, foi um ano assim que, no final do ano, eu estava muito, muito cansada mesmo. Lá em casa também, eu e o Fernando estava, né, passando algumas situações no trabalho. Então, acumulou muita coisa. E nós passamos o ano bem, graças a Deus. Isso, né, gratidão. Passamos o ano muito bem, final de ano. E a minha família, graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo com saúde. E Deus trouxe, né? Em quem você está confiando? Que ansiedade. E a palavra do Senhor, e eu sempre buscando, eu faço meu devocional, eu busco a palavra no Senhor. E o tema da palavra é: confia naquele que te deu a palavra. E foi essa palavra que o Senhor me deu no final do ano. Confia em quem te deu a palavra. E eu fui fazendo os devocionais, e os devocionais só vinha em relação à ansiedade, cuidando da minha ansiedade, ali como estava o meu coração, lance a sua ansiedade para o Senhor, né? Basta cada dia o seu mal. Tudo isso está aqui no nosso manual de instrução. A palavra nos instrui. Então, eu comecei o ano, né, fazendo o meu devocional. Eu sempre faço meu devocional com a minha filha, sempre instruo ela a fazer o devocional, a ter o seu momento com Deus, ter a sua palavra, a sua intimidade com Deus. E ali, desde pequenininha, ela vai fazendo o devocional dela no tempo dela. Tem hora que eu puxo um pouquinho, vamos lá, vamos fazer. E assim. Então, confie em quem te deu a palavra. Confie em quem tem a palavra. E confie em quem cumpre a palavra na sua vida. Foi essas 3 palavras que o Senhor trouxe ao meu coração. E ali no começo do ano eu comecei a ler Mateus, né? Comecei a ler Mateus junto com a minha filha de 10 anos. O nome dela é Vitória, para quem não conhece. Algumas pessoas novas. Meu nome é Viviane, tem uns rostinhos novos aqui. Faço parte aqui do ministério da nossa igreja aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, de Guarulhos. Então, o Senhor foi trazendo essa palavra. Eu estava ali lendo em Mateus, né? E eu já sabia que eu ia pregar dia 15, o pastor já tinha me chamado. Eu estava lendo em Mateus, então achei que Deus ia me levar para a história de Mateus, algum versículo ali em Mateus, né, que trouxe muitos confortos ao meu coração, mas a palavra me levou lá para a história de Ezequias. E eu falei, como que eu vou explicar isso, né? Como que eu vou explicar isso, Carlos? O Carlos, né? A gente sempre recorre ao Carlos, porque história, então ali, história do reinado, história. E hoje eu entendi aqui, porque só foi falado de reinado, né? Os louvores foi falado de reinado, o pastor trouxe o reinado. E quem é o nosso rei? Né? Então, a palavra era para mim lá em Ezequias. Então, vamos lá em Ezequias 18. Deus tinha me trazido a história todinha de Ezequias, mas eu vou fazer uma confusão aqui. Eu não vou conseguir contar a história toda de Ezequias. Então, mas o Senhor vai abençoar aqui as minhas palavras, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. O reinado de Ezequias, rei de Judá. Todo mundo achou? Não, 2 Reis 18. 2 Reis 18. Do 1, eu vou falando aqui, queria falar até o 16, mas eu vou falando até aonde Deus permitir. No 3º ano, todo mundo achou? Amém?
Eu vou esperar, porque tem umas palavras-chave aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Obrigado, Márcio. Deus abençoe. Então, vou lá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Alá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Seu predecessor removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incensos. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. E eu vou parar por aqui por enquanto. Aqui nós vemos quantas palavras-chave: confiar. Ezequias confiava. Ezequias confiava. Ezequias foi o 13º, né? Fui estudar ali um pouquinho, foi o 13º rei de Israel. É isso, Carlos? Vai fazendo assim para mim, que daí eu sei que tá certo. Rei de Israel, rei de Judá. E ali Ezequias reinou por 29 anos. Qual que era a idade aqui? 25 que ele tinha, né? Alguém é rei aqui aos 25 anos? Alguém é rei aqui aos 25 anos? Alguém tem que comandar um exército aqui? Alguém tem um povo para liderar aos 25 anos? E estão cansados? Quem está cansado aqui? Aos 25 anos. Quem tem 25 anos aqui? Levanta a mão. Baixa a mão. Alice tem 25 anos, gente. Vocês estão cansados? Vocês nem não têm um reinado aqui? Vocês nem lideram um reino? E Ezequias aqui, ele estava reinando, ele estava ali no reinado, ele estava ali acompanhando seu pai, ele estava ali sendo um rei de Judá. E aqui fala: nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e obedeceu os mandamentos. Meus amados, aqui a gente não governa aos 25 anos, né? Vocês acham que não governam, vocês vão ver aqui o quanto vocês governam. Então, aqui na história de Ezequias, nós aprendemos aqui no comecinho da história dele, a confiar. A confiança que Ezequias tinha. E se a gente vai ali percorrendo a história de Ezequias, que ela vai até Isaías, lá fala a história de Ezequias. Eu não vou nem me atrever, eu vou deixar para vocês buscarem. Busquem a história de Ezequias aqui na Bíblia, que vocês vão ver a tamanha confiança que eles tinham no Senhor. Que ele tinha no Senhor. Então aqui ele começa a reinar e traz um reinado pleno, e ali ele confia no Senhor, e ali ele caminha com o Senhor. Mas tudo que é bom acaba, né? Então aqui nós vamos dar continuidade a percorrer aqui na Bíblia. Continuando aqui no 7, que fala, né? E o Senhor estava com ele, e era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei de Assíria e deixou de submeter-se a ele.
desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano de reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Alá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e o cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios, e tomaram assim a cidade, foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias. Então aqui, tudo que era bom, acabou. Porque veio um outro rei e tomou posse e governou ali aquele povo e começa. E esse reinado veio com ameaças. O que eles fizeram? O rei do Assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gaza, do rio Abor, na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor. Ficou confuso, né? Se eles obedeciam, se eles confiavam, aqui depois eles já não obedeciam mais. No 10º, aí ali no 13, isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor e seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou toda a cidade fortificada de Judá e a conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria. E assim, nós vamos vendo a história que aqui termina, né? A gente acha que termina o reinado de Ezequias. O que eu quero trazer com isso? Que aqui também ele confiava no Senhor. Ele era um bom rei. Mas, se você for percorrer um pouco mais da história e olhar mais profundo a história, um pouquinho que eu estudei, eu percebi aqui que ele passou dificuldades também, assim como eu e você passa dificuldades nos nossos reinados. Se nós achamos que não temos reinados, nós temos. Eu tenho reinado como mãe. Eu tenho reinado sobre a minha casa. Vocês têm um reinado ministerial também, assim como eu tenho um reinado ministerial. Os homens têm um reinado na sua família. E o Senhor fala aqui, confia, porque o que nós temos visto é pessoas não confiando naquilo que o Senhor trouxe, no reinado que Deus deu para cada um exercer, o reinado que Deus deu para cada um cuidar. E aqui a gente vai vendo lá embaixo a história de Ezequias, que começa a ameaça, começa a desconstrução de todo um reinado de Ezequias. E esse reinado de Senaqueribe, ele veio desconstruindo tudo aquilo que Ezequias fez por 29 anos. Imagina. E eu peço para que vocês leiam, porque a história de Ezequias é muito grande. Uma hora aqui, né, não ia nem para mim tentar explicar um pouquinho. Mas o que eu quero que vocês peguem um pouquinho é sobre o que vocês estão confiando. Qual o reinado que vocês estão confiando? No que qual é a palavra que o Senhor está dando para que vocês confiem? Hoje é que dia? Hoje é 15 dias. Faz 15 dias passado do ano de 2023. E quantas coisas... De 2023, né? Tá certo. E quantas coisas nós temos no decorrer do ano. E eu entrei esse ano com meu coração aflito, cansado mesmo. E falar assim, eu não sei se esse era só um sentimento meu, mas eu pensei,
e falei, mais um ano. Como que vai ser esse ano? Com esse governo que nós estamos. Nós não sabemos como que vai ser. E o meu coração começou a ficar preocupado. Eu estava cansada. Eu cheguei até a falar para o Fernando, no momento de nervoso, falar assim, olha, eu não sei se eu aguento sua chatice esse ano, mais um ano, não. Não sei. Eu não sei se eu aguento mais a sua chatice nesse ano de 2023. Porque no final do ano eu estava realmente cansada. E o Senhor trouxe essa palavra. O Senhor trouxe essa palavra. E assim, eu falo aquilo que eu sempre falei, né? Eu não sou pastora, eu não sou pregadora, mas eu falo aquilo que o Senhor fala no meu coração. Dentro dos meus devocionais, dentro da palavra que eu leio, e o Senhor falou, quem te deu a palavra sou eu. Confie na palavra que eu te dei. E Ele foi me levando à história de Ezequias. E nós vamos vendo na história de Ezequias essa confiança que ele tinha no Senhor, mas esses altos e baixos no reinado, e assim como nós vivemos hoje, nós não sabemos o que vai acontecer, as coisas acontecendo muito, muito rápido, né? Uma revolta do ser humano, e a gente fala, o ser humano não aprendeu nada com a pandemia, né? Não aprendeu amor, não aprendeu um pouquinho do que se passou nessa pandemia, pessoas ingratas, pessoas egoístas, né? Muitas das vezes a gente vê isso dentro da nossa própria casa. Eu compartilhando com uma amiga e ela fala, né? Nossa geração dos nossos filhos são tão ingratos. Eles têm tudo, a gente consegue proporcionar tanta coisa para eles e eles são tão ingratos, e é ingratidão mesmo. E é esse sentimento mesmo de ingratidão. E eu falei para essa minha amiga, eles vão ser ingratos mesmo, mas eu tenho que confiar no papel que eu estou exercendo de mãe. Se eu estou no direcionamento de Deus, se eu estou direcionada como mãe a Deus, o que eles decidirem até os 18 anos é comigo. O que eles decidirem depois dos 18 anos é consequência deles, infelizmente. Porque assim como nós, por isso que vocês iam entender o porquê do reinado, porque assim como nós passamos 18 anos para criar os nossos filhos, e vem o mundo em 5 segundos, distorce tudo que a gente fez em 18 anos. E se nós não formos firmes, se eu, mãe, você, pai, e filhos também, que tem filhos aqui ouvindo. Se vocês não forem gratos a Deus, e nós não tivermos firmeza no que estamos passando para os nossos filhos, e ficamos oscilando, porque aqui, Ezequias, veio o reinado, veio muitas coisas, mas ele sabia em quem ele confiava. Que as forças dele não estavam... As forças do reinado não estavam nas mãos dele, e sim no Senhor. E eu ainda falei assim para minha amiga, né? Hoje eu conheço, então eu uso ECA, né? Então, eu falo assim, para os meus filhos, eu estou garantida pela lei, porque eu estou proporcionando lazer, alimentação, saúde e educação. É isso que nós temos que proporcionar para os nossos filhos diante da lei, viu? O restante é tudo benefício que o pai de vocês estão dando para vocês. Entenderam? Diante da lei, e tem diante da lei de Deus, que é amor, né? Mas tudo isso está dentro. Eu estou proporcionando educação, eu estou proporcionando lazer para o meu filho, porque a partir do momento que eu proporciono lazer, eu amo, eu levo junto. Eu estou compartilhando saúde, levo no médico, cuido. Então, você usa isso com seu filho. Ó, eu estou dentro da lei. O que eu te dou daqui para lá é benefícios. Então, estamos sim vivendo. E eu estava com esse coração ingrato. Eu estava. E o Senhor fez eu reconhecer
que essa palavra que eu disse, né, que eu não aguentaria o meu esposo, né, esse ano de 2023, eu repreendi, porque o Senhor fala, quem te deu o seu casamento foi eu. O reinado do seu casamento não está nas suas mãos, está nas minhas. Cabe você a buscar como fazê-lo. Cabe você pedir orientação e se prostrar diante de mim. Temos aqui 15 dias. Na contação dos dias, em um ano, nós temos quantos dias? Vamos aí, crianças. Quantos meses? Quantas horas? 8 horas 760. 8 horas 760. Quantos minutos? 525.600 minutos. Ou 31.536 segundos. Isso eu pesquisei no Google, porque eu também não sabia. O que eu quero dizer com isso? Que aqui eu estava preocupada com o ano de 2023. Eu estava preocupado que ia sobressair no decorrer do tempo. Eu estava cansada, preocupada, ansiosa e, por fim, o Senhor foi me levando a pensar que não é nenhum desses minutos, não é nenhum desses dias, é a vida. Eu estou preocupada com a minha vida com Deus? Eu estou preocupada com a eternidade? Não é um ano. É o que eu vou buscar para a minha vida. O que eu vou buscar para a vida dos meus filhos. Porque um reinado, vocês viram aqui que ele reinou como ninguém. Um reinado errado acaba com uma geração inteira, acaba com o exército, acaba com o povo. E vem muitas pessoas atrás de você com prejuízo. Então, que nós possamos entender que não é o ano de 2023, não é os minutos, não é os meses, não é o dia, mas é quem eu estou confiando nos meus dias, nos meus minutos, e em todo o tempo até a eternidade, até que Jesus volte. Eu falo que eu não quero morrer, eu quero ser arrebatada. Se eu for arrebatada, eu vou para a glória, mas eu quero viver muito, eu quero viver. Eu quero viver porque Deus fala, você vai viver o melhor desta terra. E eu creio que eu vou viver o melhor desta terra. E eu vou viver bem, e eu vou buscar bem, e eu vou buscar em Deus. E eu não garanto aqui como Ezequias, ele ficou com esse... Aqui no finalzinho, nós vemos que ele errou também. Mas se nós formos lá em 2 Crônicas 32:7, ele vem animando um povo que dá continuidade a esse nome do Ezequias. E ele vem falando para um povo: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, por causa do rei de Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então aqui o povo ganha confiança novamente. Aqui ele ganhou confiança pelas palavras de Ezequias. Então que você tenha pessoas que ande com você e te dê uma palavra de coragem. Seja corajoso, seja forte, continue, batalha. E a palavra
Além de eu ter pessoas na igreja que falam palavras para mim, dessa mesma forma, não desanime. A palavra maior vem do Senhor. Porque nós não lutamos com homens. Nós lutamos através da palavra de Deus. Nós lutamos com o que tem de maior, que é o Senhor. E muitas das vezes nós olhamos e falamos e pensamos, né? Vem um peso sobre nós de fazer, de seguir, e o Senhor falava para mim: só faça. Faça e busque no manual de instrução. Muitas das vezes nós erramos porque não buscamos aqui no nosso manual de instrução como seguir a Jesus, que não é fácil. A palavra de Deus nos instrui. Não é fácil reinar, assim como não foi para Ezequias. Não foi fácil para Ezequias reinar. E lá atrás, quando você, na mesma passagem 32, que vem as mesmas ameaças continuam desse reinado de Senaqueribe, e ele vem desconstruindo com várias palavras, e vem algumas cartas contradizendo toda a palavra do Senhor, fazendo um povo acreditar que aquilo que Ezequias falava era tudo balela, que até hoje ele reinava, ele ganhava todos os reinados, e que Ezequias continuava falando desse Deus, era balela. Fala aqui na passagem que ele até blasfemava. Essa pessoa aqui, Senaqueribe. E quantas pessoas têm blasfemado do Senhor perto da gente? E o que garante é a minha confiança no Senhor. Assim como eu disse, vai vir muitas pessoas querendo desconstruir aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a palavra que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que você buscou no seu coração em Deus. Mas o que é mais forte é a palavra que vem do Senhor. E buscar na palavra do Senhor. Nós só vamos conseguir quando buscarmos na palavra do Senhor. Quando começamos a buscar aqui, no nosso manual de instrução. E não é fácil. Não é fácil seguir ao Senhor. Lá em Mateus, ele já nos ensina que não é fácil. O quão é difícil seguir ao Senhor. Lá em Mateus 8:18 fala assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde você for. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então ele quis dizer o quê? Você vai comigo? Eu não tenho nem onde morar. Você vai comigo? Eu não tenho nem aonde dormir, nem aonde repousar a minha cabeça. E outro aqui no 26, no 21, 20 e 21. Outros discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro. Não, aqui fala assim no 20. Jesus respondeu isso. Outros discípulos disse: Jesus, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E eu entendi aqui que Jesus chama e a gente fala o quê? Deixa eu ir ali primeiro, deixa eu ir aqui fazer qualquer outra coisa primeiro. E o Senhor fala: siga-me, deixa que os mortos cuide dos mortos. E nós colocamos empecilho naquilo que o Senhor pede para nos fazer. Muitas das vezes, até a Marta trouxe aqui na nossa casa, lavando louça, para adorar a Deus, colocamos empecilho. Não coloca empecilho, não neste ano, mas na sua vida. Vai ter dificuldades? Vai.
Porque no reinado de Ezequias teve muita dificuldade, muitas dificuldades, muitas palavras desconstruindo aquilo que Ezequias trazia para aquele exército, para aquele povo. Mas ele continuava, ele dava continuidade. E um momento onde, lá atrás, na história, em 2 Crônicas também, fala que em algum momento o coração de Ezequias ficou orgulhoso por tudo aquilo que acontecia de bom na vida dele. De tudo aquilo que acontecia, ele estava reinando, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E acontecia, ele estava bem, e ele ficou com o coração dele orgulhoso, em algum momento. Ele não agradeceu a Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso aqui, nós não testemunhamos, só reclamamos. Não testemunhamos o que Deus faz na nossa vida. Nesse final de ano, a gente começou, né, no final de ano tem muitas conversas de família, e lá a gente começou uma conversa e eu comecei a recordar, né, quando nós éramos pequenos, quando minha mãe mudou para cá, para Guarulhos, quando minha mãe conseguiu finalmente comprar a casinha dela, e nós fomos recordando algumas situações de família, e hoje a gente fala, minha mãe conseguiu criar todos, com muita dificuldade. E se a gente não olhar para trás, para a nossa história, nós não conseguimos agradecer o hoje. Nós só queremos murmurar, murmurar, murmurar. Se nós olharmos um pouquinho, parar, porque nós não temos parado para olhar para o Senhor, para meditar naquilo que o Senhor, para olhar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Grandes coisas, assim como diz na palavra, não somente Ele vai fazer, mas Ele já fez em nossas vidas. Porque se estamos aqui, é porque já grandes coisas Ele fez. Nós não sabemos, não saberíamos como estaríamos se nós não estivéssemos aqui, na presença do Senhor. Então Ele já fez, Ele vai fazer muitas coisas sim, porque eu creio. Mas grandes coisas, se a gente for olhar, Ele já fez. Grandes coisas Ele ainda vai fazer, porque eu creio. Grandes coisas, e eu continuo, e Ele falava para mim, seja forte e corajosa, porque você declina um pouquinho, porque você coloca a sua confiança muitas das vezes nos homens. Você olha muitas das vezes para os homens, você não tem olhado para mim. Olha para mim, o meu alvo o seu alvo sou eu. Então busque na palavra do Senhor. E Ele me leva lá, aqui eu falo, né, o quão é difícil. Né? Nós temos arrumado desculpa. Em Mateus fala o quão é difícil seguir a Jesus. E não é fácil. E nós vemos em vários textos. E Ele me leva lá em Efésios, né, o procedimento do Filho da Luz. Então aqui Paulo vem trazendo, né, algumas coisas que nós temos que ir deixando, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. E Efésios 4:17. Eu não vou ler o texto, mas vai lendo. É um manual. Vai lendo o que Paulo traz aqui, para que a gente tire o velho homem e vai continuando a fazer aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu só vou começar assim. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à provação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus e em justiça e santidade proveniente da verdade.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um corpo, o do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristece o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então isso é uma instrução à unidade. É uma instrução para que nós possamos continuar. E é assim, nós vamos limpando, vamos vivendo uma nova criatura, vamos vivendo em amor, vivendo em caridade. É isso que o Senhor nos chama este ano, até que Jesus volte. Vivam em amor, vivam em caridade, vivam em paz, vivam perdoando, porque dificuldade nós vamos ter. Mas é assim que nós vamos proceder, o nosso procedimento no Senhor. Então, voltando lá, ele fala o quê? Sejam fortes e corajosos. Não desanime. Confie em mim. É eu que te dou a palavra. Quem nos encoraja é o Senhor. Quem nos guia é o Senhor. Quando estamos com dificuldade, quem segura nas nossas mãos é o Senhor. Não desanime. Não saia da sua comunidade cristã. Mas antes, busque ajuda. Busque palavras do Senhor. E aqui, cada um de vocês, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra, que vocês podem buscar uma palavra na Bíblia, e com essa palavra você ser guiado. E a cada dia, busque uma palavra na Bíblia. Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim hoje? Busque uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, porque o Senhor fala, uma palavra que o Senhor fala, que nós seremos sal dessa terra, que nós seremos luz nessa terra. Então, que nós possamos dar continuidade à palavra do Senhor. Eu acho que até aqui o Senhor me ajudou. Isaías 46, 9. Só para fechar, lá em Isaías 46, 9. O Senhor fala: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o seu Deus e não há nenhum outro. Eu sou o seu Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido a fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Então, o Senhor é o seu Deus. Não há outro, não há um Deus do impossível, porque eu aprendi ontem com o Carlos, se nós falamos um Deus, nós estamos falando que existe um Deus e outro Deus. Não, para nós existe o Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu tinha até anotado aqui né? Pode até ser para nós que conhecemos, né? Porque nós só conhecemos o único Deus, né? E eu coloquei aqui, eu tinha escrito, quando eu fui reler, eu lembrei do que o Carlos tinha falado em uma conversa que nós estávamos tendo, e ele falando, né? Quando fala da tradução de de repente é porque existe, quem não conhece, acha que existe um outro Deus. Mas quando a gente fala, eu creio no Deus do impossível.
Eu não creio em um Deus, eu creio no Deus do impossível. Então que nós possamos dar continuidade nessa confiança. A confiança vem do Senhor, a nossa confiança vem na palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês, eu quero que vocês pensem agora e peçam realmente na palavra do Senhor, que o Senhor dê uma palavra a cada dia para ser seguida. Senhor Deus, Pai, eu oro, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Eu louvo, Senhor, e Te agradeço, ó Pai, por esta palavra de coragem, ó Pai. Assim como Ezequias, ó Pai, deu continuidade, ó Pai, cuidou do seu reinado por 29 anos, ó Pai. Ó Deus, eu declaro, Senhor, que pessoas aqui vai dar continuidade, Senhor, ao reinado que o Senhor separou a cada um, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Que a cada pessoa aqui tem um reinado, ó Pai, para cuidar até que o Senhor volte, ó Pai, até que venha a Tua volta, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, dê coragem, ó Pai, que as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que tenham força, Senhor, para continuar firme, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, fortaleça as mães, Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, estamos com medo deste mundo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que este mundo não prevalece, Senhor, sobre as nossas crianças, mas sim a Tua palavra, ó Pai, aquilo que elas têm escutado dentro dos seus lares, que é a Tua palavra, que venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fortificar essas crianças, ó Pai. Oh Deus amado, que cada ministério desta igreja, Senhor, seja fortificado, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o reinado, Senhor, assim como a vida do meu pastor, ó Pai, o reinado, o exército, ó Pai, que Ele comanda, Senhor, que Ele nos leva, ó Pai, que essa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu pastor, ó Pai, que a cada dia aqui não venha faltar palavras, Senhor, não neste ano de 2023, Senhor, mas até a eternidade, ó Pai. Oh Deus amado, as mães, Senhor, a família, Senhor, que tem sofrido, Senhor, com seus filhos, ó Pai, no vício, ó Pai, nas drogas, Senhor, na pornografia, Senhor, na idolatria, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, envia profeta, Senhor, para falar em Teu nome, ó Pai, para resgatar, Senhor, do pecado, Senhor, em nome de Jesus, essas famílias, Senhor. Fortaleça, Senhor, que nós sejamos fortes, Senhor, e corajosos, Senhor, para anunciar o Teu evangelho, Senhor, nesta comunidade, assim como o Nixon trouxe, ó Pai, a semana passada, ó Pai, que nós possamos prosperar, ó Pai, a cada dia, Senhor, que saímos para fazer o evangelho, para falar em Teu nome, ó Pai. Abençoa a vida do Carlos, Senhor, abençoa a vida da família dele, ó Pai, o evangelista dessa igreja, Senhor, derrama da Tua sabedoria, Senhor, ó Deus, mais e mais, Senhor, e multiplicado, Senhor, por 70 vezes 70 vezes 7 vezes na vida dele, Senhor, em nome de Jesus, porque foi dom do Senhor trazido para ele, Senhor. Eu oro pela vida, Senhor, em nome de Jesus, dos levitas dessa igreja, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um, ó Pai, dos levitas aqui desta igreja, Senhor. Cada um que subir a este altar, Senhor, que seja, Senhor, cheio do Teu Espírito, ó Pai, seja do Teu amor, da Tua bondade, cheio da Tua coragem, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, invada, Senhor, a cada um, ó Pai. Cuida de cada um, Senhor, assim quando eles saem daqui, Senhor, da sua família, dos levitas, Senhor, quando pega esse microfone, do Renato, Senhor, quando começa a tocar, ó Pai. Oh Deus amado, continue derramando as bênçãos, Senhor, na vida da Marta, Senhor, na vida da Rebeca, Senhor, na vida da Camila, ó Pai, na vida dos meninos que estão aqui tocando, ó Pai. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre a vida das crianças, ó Pai, sobre o ministério infantil, Senhor. Não somente neste ano de 2023, não somente nos projetos que temos, Senhor, neste ano aqui de 2023, ó Pai, mas até a Tua vinda, Senhor, até a eternidade, que nós possamos lançar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a quem encontrarmos, Senhor, nas ruas, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos lançar palavras proféticas vinda do Senhor, ó Pai. Abençoa a vida da Kate, Senhor, que está se recuperando de uma cirurgia, Senhor. Vai lá,
Senhor, coloca as tuas mãos sobre a tua filha, Senhor. A cada um aqui, Senhor, que está assistindo pela live, ó Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre cada família, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão buscando uma palavra no Senhor, ó Pai, abençoa, Senhor, cada um, ó Pai, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão com projetos, ó Pai, aqueles que estão com sonhos, ó Pai, abençoa a família, Senhor, as famílias dessa igreja, as famílias dessa comunidade, as famílias de Guarulhos, as nações, Senhor, as famílias, Senhor, por todas as nações, ó Pai. Sabemos, Senhor, que há um poder, Senhor, querendo sobressair, Senhor, sobre cada adolescente, ó Pai. Eu coloco a vida deles diante de Ti, Senhor, que eles sejam fortes e corajosos para dizer não a este mundo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, que os homens dessa igreja, Senhor, sejam fortes e corajosos, Senhor, para dizer não, Senhor, para as coisas deste mundo, ó Pai, para o olhar, Senhor, mundano, Senhor, em nome de Jesus. Que as suas esposas sejam fortes e corajosas para seguir a tua família, para seguir no papel do lar, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, exerça a função que é lhe dada, ó Pai, em nome de Jesus. Os meninos, Senhor, que estão ali, ó Pai, no visual, ó Pai, abençoa eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, por este dia que o Senhor escolheu para cada um de nós recebermos a tua palavra neste lugar, em nome de Jesus. Continue abençoando este lugar até a tua vinda, não somente neste 2023, mas até a volta do Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Estenda a sua mão, que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, com toda a criação e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.